Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a palavra de Deus. Hoje, no 106º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Deuteronômio dos capítulos 25 a 27, o livro de Jó, capítulo 20, e o livro 2 de Coríntios, capítulo 10. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo um tempo em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade, melhor, vender a sua verdade. O mundo está buscando validações por opiniões. E Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, seu celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada aqui todos os dias para a sua vida, sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia em nossos lares, em nossas comunidades, com os nossos parentes queridos, familiares. Todos os dias fazemos isso aqui, via redes sociais. Neste momento, lhe convido a repetir estas palavras. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, e nos concede a verdade. Senhor, revela a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos para a leitura nos livros de Deuteronômio, capítulos 25, 26 e 27. A pena de açoites. Quando houver desentendimento entre dois homens e vierem a juízo, os juízes os julgarão, justificando o inocente e condenando o culpado. Se o culpado merecer açoites, o juiz mandará que ele se deite no chão e seja açoitado, na sua presença, com o número de açoites que o caso exigir. Poderá ordenar 40 açoites, não mais. Do contrário, se ordenasse mais do que isso, um compatriota seria humilhado aos olhos de vocês. Não amarrem a boca do boi quando estiver pisando o trigo. O levirato. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, a mulher do que morreu não se casará com um estranho, alguém de fora da família. Seu cunhado a tomará, a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser se casar com a cunhada, ela irá ao portão da cidade para falar com os anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar com ele. Se ele persistir e disser: não quero casar com ela, então a cunhada chegará perto dele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé. Ele lhe cuspirá no rosto e protestará, dizendo: assim se fará com o homem que não quer edificar a casa de seu irmão. E em Israel se dará à casa daquele homem o nome de a casa do descalçado.
Quando dois homens estiverem brigando um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o marido da mão daquele que o fere, e ela estender a mão e o pegar pelo órgão genital, vocês devem cortar a mão dela. Não olhem para ela com piedade. Pesos e medidas justos. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenham em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo e uma medida integral e justa, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. A ordem para destruir os amalequitas. Lembrem-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes houver dado sossego de todos os seus inimigos ao redor, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, para que dela tomem posse, apaguem a memória dos amalequitas da face da terra. Não se esqueçam disto. As primícias da terra. Ao entrar na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu, colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: Hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: Meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente. E ali veio a ser uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e à sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Os dízimos. Quando no terceiro ano, que é o ano dos dízimos, você acabar de separar todos os dízimos da colheita, você os dará aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas, para que comam até se fartarem nas cidades de vocês. Depois, diante do Senhor seu Deus, você dirá: Tirei de minha casa o que é consagrado e dei também aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos, às viúvas, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi quando estava de luto, e deles nada tirei estando impuro, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo o que me ordenaste, assim eu fiz. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa Israel, o teu povo, e a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais, terra que mana leite e mel. Exortação à obediência.
Hoje o Senhor seu Deus ordena que vocês cumpram estes estatutos e juízos. Portanto, vocês devem guardar e cumpri-los de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor será o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, guardarão os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e que darão ouvidos à sua voz. E hoje o Senhor declarou que vocês serão o seu povo próprio, como Ele prometeu, e que vocês devem guardar todos os seus mandamentos. Assim, Ele vai exaltá-los em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que vocês sejam povo santo ao Senhor, seu Deus, como Ele falou. Promulgação solene da lei. Moisés e os anciãos de Israel deram ordens ao povo, dizendo: guardem todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno. No dia em que vocês passarem o Jordão e entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Ao passarem, escrevam nessas pedras todas as palavras desta lei, para que vocês entrem na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Quando vocês tiverem passado o Jordão, levantem essas pedras no monte Ebal, como hoje lhes ordeno, e pintem-nas com cal. Ali vocês devem construir um altar ao Senhor seu Deus, altar de pedras que não tenham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Construam o altar do Senhor seu Deus com pedras toscas e sobre este altar lhe ofereçam holocaustos. Também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali e alegrem-se na presença do Senhor seu Deus. Nessas pedras escrevam de forma bem nítida todas as palavras desta lei. Moisés, juntamente com os sacerdotes levitas, disse ainda a todo o Israel: fiquem em silêncio e escute, ó Israel. Hoje vocês vieram a ser o povo do Senhor seu Deus. Portanto, obedeçam à voz do Senhor seu Deus e cumpram os mandamentos e os estatutos que hoje lhes ordeno. Maldições do monte Ebal. Naquele dia Moisés deu ordem ao povo, dizendo: quando vocês tiverem passado o Jordão, estas tribos devem se colocar sobre o monte Gerizim, para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E estas tribos estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar o povo: Ruben, Gade, Asser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa do seu próximo, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a madrasta, porque profanaria o leito de seu pai, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com um animal, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com sua sogra, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá: Amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá:
Amém. Amém. Compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 25, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Quando um transgressor era considerado culpado e sentenciado ao açoitamento, ele não deveria ser humilhado, mas punido de modo justo. Açoitá-lo pouco seria minimizar a transgressão, mas açoites além da conta seria tratá-lo de forma desumana e humilhá-lo publicamente. O limite era 40 açoites, mas os judeus, mais tarde, reduziram-no para 39 açoites, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, para evitar que o número máximo fosse acidentalmente ultrapassado. Compreendendo o versículo 4, a expectativa geral de generosidade também deve se estender aos animais de uma pessoa. Amordaçar o boi que está debulhando o cereal impede que se alimente e torna o seu trabalho desnecessariamente penoso. Mais uma vez, o Senhor mostra compaixão pelos animais e insiste que tenhamos piedade daqueles que estão sob nossos cuidados. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Conforme Provérbios 12, versículo 10. Paulo usou este versículo para ensinar que aqueles que trabalham no Evangelho devem ser sustentados pelo povo de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 9, versículos 1 a 14 e 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 18. Exposição bíblica dos versículos 11 a 12. A briga entre dois homens certamente leva a problemas maiores. É melhor que procurem ajuda e resolvam a rixa de forma mais construtiva. É compreensível que a mulher quisesse que o marido vencesse, mas o modo como ela o ajudou foi vergonhoso, injusto e totalmente ofensivo. Ao descrever esse cenário, Moisés proibiu todos os métodos indecentes de combate usados por homens ou mulheres. O castigo, sem dúvida, impedia que uma pessoa fizesse tal coisa. Exposição bíblica dos versículos 13 a 16. Pesos e medidas justos eram essenciais para o bem público, conforme Levítico 19, versículos 35 a 37. Os profetas denunciaram pesos e medidas injustos, porque seu uso tornava os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, conforme Amós 8, versículo 5, Miqueias 6, versículos 10 e 11, Provérbios 11, versículos 1, capítulo 16, versículo 11 e capítulo 20, versículos 10 e 23. Mais uma vez, Moisés fez o povo se lembrar de que a sua futura segurança e bênção na terra dependiam de sua obediência à lei de Deus. Ao enganar os outros, o povo estava apenas enganando a si mesmo. E eu encerro a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 25, com a exposição bíblica dos versículos 17 a 19. Os amalequitas foram rejeitados pelo Senhor, e Israel não deveria se esquecer de suas maldades. Eles atacam Israel após a saída da nação do Egito, conforme Êxodo 17, versículos 8 a 13, começando com os israelitas cansados e fracos, que eram os últimos da marcha. Josué derrotou-os e Deus lhe declarou guerra perpétua. O rei Saul perdeu a coroa porque não conseguiu exterminá-los, conforme 1 Samuel capítulo 15, e foi morto no campo de batalha por um amalequita. 2 Samuel capítulo 1, versículos 1 a 16. Foi só no tempo do rei Ezequias que os amalequitas finalmente desapareceram de cena. 1 de Crônicas capítulo 4, versículos 41 a 43. Compreendendo o livro de Deuteronômio capítulo 26, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Esta cerimônia deveria ser realizada na primeira vez que qualquer israelita trouxesse sua oferta de primícias ao Senhor. Não deveria ser confundida com a oferta anual das primícias, conforme capítulo 16, versículo 4, Êxodo 23, versículos 19,
capítulo 34, versículo 26, Levítico 23, versículos 10 a 17, Números 15, versículos 18 a 20, capítulo 18, versículos 12 a 13. Exposição bíblica dos versículos 12 a 15. Esta cena teria acontecido 2 anos mais tarde, quando os israelitas fossem levar o dízimo extra aos oficiais locais, conforme capítulo 14, versículos 28 e 29. A cerimônia anterior ocorria somente uma vez após a primeira colheita na terra, mas esta cerimônia se repetia a cada 3 anos. Exposição bíblica dos versículos 16 a 19. As 2 primeiras confissões aguardavam com expectativa o momento em que Israel se estabeleceria em sua terra e faria as colheitas. Esta confissão remonta-nos às campinas de Moabe, onde Moisés preparava a geração mais nova para entrar na terra. Hoje, conforme versículos 16 a 18, foi uma palavra usada com frequência por Moisés enquanto se dirigia ao povo. Na verdade, foi um momento solene em que o líder reiterou a lei e recapitulou a história da nação. O futuro de Israel dependia do povo que estava recebendo e entendendo a palavra de Deus compartilhada por Moisés e obedecendo a ela. Compreendendo o versículo 17, o perigo constante era de que o povo não aceitasse a palavra de Deus em seu coração, mas apenas a ouvisse com os ouvidos e depois se esquecesse dela. Como o povo judeu nos dias de Jesus, Israel tinha ouvidos, mas não podia ouvir. Mateus 13, versículos 13 a 15. O mero conhecimento casual da palavra não é suficiente. Se quisermos que a palavra de Deus cuide de nós e nos mude para que o Senhor possa nos abençoar, conforme Salmos 1, versículos 1 a 3, devemos nos dedicar a ela de corpo e alma. E eu finalizo a compreensão do capítulo 26 do livro de Deuteronômio com o versículo 19 e a sua compreensão. Deus tinha grandes coisas planejadas para Israel, assim como tem grandes coisas planejadas para cada um de seus filhos, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 10 e Efésios 2, versículo 10. Se o povo cumprisse as promessas de sua aliança com o Senhor, ele iria abençoá-lo e torná-lo uma bênção, mas, se desobedecesse, Deus teria de castigá-lo. Compreendendo o capítulo 27 do livro de Deuteronômio, exposição bíblica dos versículos 1 a 13. Observe que Moisés se juntou aos líderes, versículo 1, e sacerdotes, versículo 9, ao anunciar a aliança com o povo. Moisés logo sairia de cena, mas a nação continuaria e a autoridade do Senhor seria exercida por meio de seus líderes civis e religiosos. O povo não estava assumindo com Moisés, mas com o Senhor, o compromisso de obedecer a todos os seus mandamentos, conforme capítulo 26, versículo 18. Compreendendo o versículo 8, Josué recebeu a ordem de pintar com cal algumas pedras grandes no monte Ebal e escrever sobre elas as leis que Deus deu ao seu povo. Este não era um gesto simbólico, pois as palavras deveriam ser escritas com clareza para serem lidas pelo povo. Ele também deveria edificar o altar no pé do Ebal, onde os sacerdotes ofereciam holocaustos, total dedicação a Deus e ofertas de paz, celebração alegre da bênção de Deus. Ter a lei de Deus sem oferecer um sacrifício pelos pecados seria o mesmo que trazer condenação e não consagração, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3, versículo 20. Aquele lugar tinha memórias sagradas para o povo judeu, pois Abraão, conforme Gênesis 12, versículos 6 e 7, e Jacó, Gênesis 33, versículos 12 a 20, haviam construído altares em Siquém. Exposição bíblica dos versículos 14 a 26. Enquanto liam essas maldições, os líderes espirituais não estavam prenunciando o que aconteceria se o povo desobedecesse a Deus. Eles estavam pedindo ao Senhor que enviasse essas maldições se seu povo se afastasse dele. E, ao dizer amém,
Que assim seja. Após cada declaração, o povo estava declarando a Deus que estava disposto a ser punido caso desobedecesse. O amém do povo não indicava apenas que ele estava concordando com as palavras proferidas, mas também aceitando os termos da aliança. Essas maldições estavam estritamente relacionadas à lei que Moisés havia entregado e explicado, especialmente os 10 mandamentos. E eu finalizo a compreensão do livro de Deuteronômio, capítulo 27, trago o versículo 25 e a sua compreensão. A lei ensinava ao povo de Israel a amar o seu próximo e lhe fazer o bem. Levítico 19, versículo 18 e Deuteronômio 22, versículos 1 a 4. Mas, se o próximo ou um completo estranho fossem as vítimas, o assassinato era pecado e os assassinos deveriam ser punidos. Vamos para a leitura no livro de Jó, capítulo 20. Segunda fala de Zofar. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre, e os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais, e o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres, e com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Ainda que o mal seja doce na sua boca, e ele o esconda debaixo da língua e o saboreie, e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou veneno de cobra. A mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso, a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza, ficará angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus a sorte do ímpio.
Esta é a herança decretada por Deus. Amém. Compreendendo o livro de Jó, capítulo 20, exposição bíblica dos versículos 4 a 29. Zofar fez 3 afirmações para provar que o destino dos ímpios é, de fato, terrível. A vida deles é breve, versículos 4 a 11. Seu prazer é passageiro, versículos 12 a 19. E sua morte é dolorosa, versículos 20 a 29. Exposição bíblica dos versículos 4 a 11. A vida dos ímpios é breve. Zofar declarou que, desde o início da história humana, o triunfo dos iníquos dura pouco. Gostaríamos de saber onde ele conseguiu esta informação, pois Deus esperou 120 anos para enviar o dilúvio, conforme Gênesis 6, versículo 3, e deu aos perversos cananeus pelo menos 4 séculos antes de julgá-lo. Gênesis 15, versículos 13 a 16. Ao contrário de Zofar, os ímpios muitas vezes precisam ter a bênção da longevidade. Compreendendo o versículo 4, ao analisar tanto a história sacra quanto a secular, não encontramos regras rígidas que estabeleçam quando os ímpios ou os justos irão morrer. Em termos gerais, as pessoas que ignoram as leis de Deus são mais vulneráveis a problemas que possam levar a uma morte precoce. Promiscuidade sexual, o uso de narcóticos, incluindo álcool e tabaco, e um estilo de vida irresponsável pode ajudar a encurtar a vida de uma pessoa, mas não há certeza de que isso vai de fato acontecer. Surpreendentemente, algumas pessoas sem Deus chegam a uma idade avançada. Talvez essa seja a graça do Senhor em dar-lhe tempo para se arrependerem. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. De acordo com Zofar, quanto mais alto os ímpios chegarem em termos de sucesso, maior será a queda quando vier seu juízo. Quando caírem, eles irão por água abaixo, como o seu excremento, e as pessoas irão se perguntar onde eles estão. Eles irão desaparecer como um sonho, esquecido ou como uma visão noturna que não se pode pedir para voltar, conforme versículo 8. Exposição bíblica dos versículos 12 a 19. O prazer dos ímpios é passageiro. Zofar usa a comida como sua imagem básica aqui. Os ímpios usufruem do pecado assim como as pessoas desfrutam da comida, mantendo-a na boca, onde podem prová-las antes de engolir. Na verdade, eles desfrutam tanto do pecado que não conseguem engoli-lo, mas no final essa comida deliciosa na boca torna-se veneno em seu corpo e eles adoecem e vomitam tudo. Exposição bíblica dos versículos 18 e 19. Usando a imagem da comida, Zofar apresenta 2 argumentos. O que os ímpios engolem irá deixá-los doentes e tirará seu desejo pelas coisas boas da vida. Ele apresenta um terceiro argumento nos versículos 18 e 19. Os ímpios não poderão desfrutar de engolir algumas das coisas pelas quais se esforçaram, uma vez que adquiriram suas riquezas por meio do pecado. Essas riquezas não irão satisfazê-lo. Isso, sem dúvida, se reflete na vida de muitas pessoas que rejeitaram Cristo e se dedicaram aos prazeres do pecado. Quanto mais elas cedem ao desejo, mais anseiam por ele, e quanto mais satisfazem esse desejo, menos desfrutam dele. Quanto menos desfrutam dele, mais elas têm de pecar para sentir novos deleites. E quanto mais pecam, mais destroem sua capacidade de usufruir de alguma coisa. E eu encerro a compreensão do livro de Jó, capítulo 20, com a exposição bíblica dos versículos 20 a 29. A morte dos ímpios é dolorosa, nem mesmo suas riquezas poderão impedi-lo de morrer, conforme versículo 20 também deu uma conferida no livro de Salmos, capítulo 49. Enquanto estiverem desfrutando de sua prosperidade, os ímpios sofrerão angústia, aflição e a ira ardente de Deus. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 10.
Paulo defende a sua autoridade apostólica. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas, quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leva em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações, quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos. Mas eles, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Amém. Compreendendo o livro 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. O Espírito levou Paulo a usar uma abordagem inteligente enquanto escrevia aos Coríntios. Ele estava escrevendo para uma igreja dividida. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12. Uma igreja que estava resistindo à sua autoridade. Aquela congregação estava sendo seduzida por falsos mestres. Então, primeiro o apóstolo explicou o seu ministério para que eles não mais duvidassem de sua sinceridade. Em seguida, ele os incentivou a participarem da oferta, pois sabia que este desafio iria ajudá-los a crescer na vida espiritual. Ofertar pela graça e viver pela graça andam juntas. Exposição bíblica dos versículos 3 e 4. Muitos cristãos hoje não percebem que a igreja está envolvida em uma guerra e aqueles que entendem a gravidade da batalha cristã nem sempre sabem lutar nela. Eles tentam usar métodos humanos para derrotar as forças demoníacas, mas essas tentativas estão fadadas ao fracasso. Quando Josué e seu exército marcharam em torno de Jericó por uma semana, os espectadores pensaram que eles estavam loucos. Porém, quando os judeus confiaram em Deus e obedeceram às ordens, eles derrubaram as muralhas e conquistaram o inimigo. Josué 6, versículos 1 a 20.
Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Uma das lições mais difíceis que os discípulos de Cristo tiveram de aprender foi que o reino de Deus, posição e poder não eram prova de autoridade. Jesus advertiu seus seguidores de não moldarem sua liderança segundo a dos gentios, que gostavam de dominar os outros e agir como se fossem importantes, conforme Marcos 10, versículos 35 a 45. O exemplo que devemos seguir é o de Jesus, que veio como servo e serviu aos outros. Paulo seguiu este exemplo. Compreendendo o versículo 8, lembre-se de que Paulo não estava se defendendo. O que ele estava fazendo era reafirmar seu ministério e sua autoridade apostólica. Ele não estava participando de um concurso de personalidade com outros ministros. Seus inimigos não hesitaram em acusá-lo falsamente, nem em se promover. Conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12. Foi a atitude mundana dos coríntios que forçou Paulo a se defender, fazendo-se lembrarem de sua vida e ministério. O apóstolo nunca hesitou em falar de Jesus Cristo, mas se recusava a falar de si mesmo, a menos que houvesse uma boa razão para isso. Compreendendo o versículo 12, os judaizantes eram hábeis em analisar seu ministério, porque uma religião de atividades exteriores é muito mais fácil de ser avaliada do que uma que preconiza a transformação interior. O legalista pode avaliar o que ele faz e o que não faz, mas o Senhor é o único que pode ver crescimento espiritual no coração do cristão. Às vezes, aqueles que mais estão crescendo acham que são os menores dos menores. Exposição bíblica dos versículos 13 a 18. Quando Paulo fundou a igreja em Corinto, seu propósito era exaltar Cristo e não a si mesmo. Conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 5. Os cristãos normalmente crescem no modo como nascem. Se nasceram em um ambiente com uma liderança autoritária, eles crescem dependendo da sabedoria e da força do homem. Se, porém, começaram a caminhada cristã em um ambiente de humildade e amor, aprendem a depender de Deus. Paulo queria que seus convertidos confiassem no Senhor e não no servo. Por isso, ele negligenciou propositalmente sua autoridade e habilidade. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 2 de Coríntios, capítulo 10. Trago o versículo 13. Quando Paulo se vangloriava, ele se limitava ao ministério que Deus lhe tinha dado e, em seguida, enfatizava seus sofrimentos e não seus sucessos. Quando foi lida na Assembleia em Corinto, esta carta provavelmente trouxe vergonha ao coração de quem havia criticado o apóstolo, e isso deve ter feito os judaizantes parecerem tolos. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.